Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma resolução da prova da UFO hoje, prova discursiva e prova, como sempre, uma pegada diferenciada, uma pegada que exige do aluno um conhecimento bem legal. Espero que você tenha gostado da prova. Vamos lá, vamos ver se você foi bem. Bom, primeiro, nós temos aqui uma questão que fala um pouco sobre fisiologia, ao mesmo tempo cobra um pouquinho sobre morfologia de animais e tal. Dá uma olhada no texto comigo. Você tem aqui, deixa eu pegar aqui, ó, ameaça de desidratação é um importante problema regulatório para plantas e para animais terrestres. As adaptações que reduzem a perda de água são fundamentais para a sobrevivência desses seres nos ambientes terrestres. Então, ele vai nessa pegada de desidratação e tal. E aí ele vem com perguntas. Tem dois exemplos de estruturas presentes em animais que ajudam a impedir a desidratação, explicando as razões dessa desidratação. Então assim, cara, você tem muitas coisas que você poderia citar, mas tem duas que gritam para ser lembradas. Quais seriam? Ó, artrópodos com o seu exoesqueleto de quitina, e se você quiser você pode até colocar a camada de cera que fica externa a esse exoesqueleto de quitina, que evita a desidratação em ambientes quentes. É um dos vários atributos que os artrópodos têm, que a gente usa para poder explicar o grande sucesso evolutivo desses animais na Terra. Então acho que você teria que ter citado essa, seria algo importante. E o outro, répteis são os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre por várias coisas que o réptil tem. Mas uma das mais importantes é o quê? Pele muito queratinizada. Você pega uma tartaruga, você pega um jabuti, você pega um jacaré, qualquer réptil que você pegar, você tem a pele muito queratinizada, uma camada grossa de queratina, que assim como a quitina, olha lá, evita a desidratação em ambientes muito quentes. Então, se você mandou nessa linha, com certeza o item A você matou. Item B, explique a razão pela qual muitos animais terrestres, especialmente os habitantes de desertos, são noturnos. Por que são noturnos, gente? Porque geralmente são animais que, ao viver em local quente, ele se coloca em risco de sofrer desidratação. Ele se coloca em risco de, muitas vezes, ter que se movimentar e estar num ambiente com escassez de água. E se ele estiver durante o dia, ele vai ter uma perda de água relativamente grande, vai ter dificuldade de conseguir a água e isso vai piorar a situação da desidratação. Se ele sair à noite, olha aí, o ambiente é muito mais fresquinho, muito mais tranquilo. Olha lá, os animais de hábito noturno são muito ativos à noite porque durante o dia as temperaturas são altas e a água é tão escassa que se ele sair à noite ele vai conseguir se manter mais fresco e mais hidratado. Então você teria que fazer uma resposta com essa linha de raciocínio. Eu acho que não era uma coisa tão difícil assim de você conseguir, né? Acho que deve ter sido tranquilo esse item B para você. E o C, como os animais terrestres mantêm equilíbrio hídrico? Nossa, tem tanta coisa para citar. Nossa, você pode lembrar de tantos animais. Como que um animal ele pode manter o seu equilíbrio hídrico? Gente, ele não obriga você a citar um determinado animal. Então, assim, o que eu marquei aqui para você como possibilidade de resposta? Olha lá. Para realizar a manutenção do equilíbrio hídrico, os animais terrestres podem apresentar vários dispositivos morfofisiológicos. O animal tem que ingerir água. A ingestão, o ato de tomar água para manter um equilíbrio hídrico. Deu sede é porque está desidratado, vamos tomar água. Outro, olha lá, esqueleto externo impermeável. O caso do artrópode que eu citei agora há pouco para você, isso também vai ajudar. Ó, secreção de mucopolissacarídeo para deixar a superfície do animal bem umedecida. O caso da minhoca, a minhoca faz isso. Isso também vai ajudar no equilíbrio hídrico do corpo do animal. Síntese de uma camada queratinizada sobre a pele, bastante queratina sobre a pele, vai evitar que o animal venha a perder água.
Aí eu dei aqui, ó, 3 referências, répteis, aves e mamíferos. E ainda um outro ponto, ó lá, conciliar o tipo de excreta nitrogenada para diminuir a perda de água. Eu tenho aqui grandes exemplos. Você pega insetos, aves, répteis, animais altamente adaptados a ambientes com escassez de água. O que eles excretam? Ácido úrico. O ácido úrico de todas as excretas é o menos solúvel em água. Você consegue eliminar ácido úrico praticamente sem perder água. Enquanto que mamífero, anfíbios adultos, animais que têm um pouco mais de contato com a água, a maioria não é ovíparo, esses animais são todos ovíparos, a excreta já é uma excreta como ureia, onde você pode perder um pouco mais de água. O animal pode se dar o luxo de perder um pouquinho de água. Então essa sua resposta, você teria que mostrar para o cara um conhecimento na área de fisiologia, de zoologia, e mostrar tudo que você conhece, independente do animal que você venha citar, mas citar com propriedade para poder levar um 10 nesse item C. Tá bom? Espero que tenha dado certo, você tenha ido super bem. Gente, aí vem uma questãozinha de genética, né? A gente vem aqui com uma questão de genética e uma questão que aborda um ponto da genética que geralmente o aluno não curte muito, porque é uma parte já meio difícil. Você quer ver? Vamos lá. Ó, uma fêmea de camundongo com genótipo, aí ele cita uma fêmea número 1, duplo heterozigota, tá vendo? Ezão, ezinho, azão, azinho. Cruzada com um macho duplo recessivo, ezinho, ezinho, azinho, azinho. Então eu estou pegando um duplo heterozigoto cruzando com um duplo recessivo. Produziu descendentes na seguinte proporção: 9 duplo heterozigoto, 9 duplo recessivo, um ezão, ezinho, azão, azinho, azinho e um ezinho, ezinho, azão, azinho. Foi isso que saiu. Uma outra fêmea dupla heterozigótica, fêmea 2, então também ezão, ezinho, azão, azinho, igual a fêmea 1. Cruzada com o mesmo macho, que é um macho duplo homozigoto recessivo, produziu uma descendência na proporção, ó, isso, isso, isso e isso. E aí ele vem, com base em seus conhecimentos de herança genética, propõe uma explicação para o resultado do primeiro cruzamento, para você falar o que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso, e B, represente e explique o tipo de configuração dos alelos do genótipo da fêmea 2, tá? Dos alelos da fêmea 2. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, ele te deu um cruzamento teste. Ele pegou um duplo heterozigoto e cruzou com um duplo recessivo. Então, nas nossas aulas, a gente cita, isso é um cruzamento teste. Gente, põe na cabeça uma coisa. Toda vez que ele te dá um cruzamento teste, você tem 3 coisas que podem acontecer. Dando o cruzamento teste, você pode ter, ó, o aparecimento de 4 genótipos diferentes, que foi o que aconteceu, tanto no cruzamento 1 quanto no cruzamento 2, apareceram 4 genótipos diferentes. Só que, se aparece na mesma porcentagem, é segregação independente, é uma segunda lei de Mendel. Cada par de alelo está num par de cromossomo. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu. Não aconteceu. Você pode ver que deu 9, 9, 1, 1. Apareceu 2 genótipos em maior quantidade e 2 em menor. Não deu igual, nem no cruzamento 1, nem no cruzamento 2. E quando a gente mostra o cruzamento teste, eu também falo assim, gente, ó, se você fizer um cruzamento teste e aparecer só 2 genótipos possíveis, 50 de cada, não é segregação, é linkage. E linkage sem permutação é uma linkage completa. Olha lá, linkage completa. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Olha lá. Nós tivemos um cruzamento teste e nós tivemos 4 genótipos, onde 2 apareciam em alta porcentagem e 2 em baixa. Só que um exemplo, não que tenha sido essas proporções. Mas você pode ver 9, 9, 1 e 1. Então é um caso de linkage, onde eu tenho permutação, é o que a gente chama de linkage incompleta. Aí eu vou voltar na questão. Olha lá. Trata-se de um caso de linkage incompleta, onde a fêmea heterozigota é cis, a taxa de permutação é de 10%,
Você falou, louco, como é que você sabe tudo isso? Quer ver como é que eu faço? Vou te mostrar como é que eu faço. Você faz assim, ó. Esse é o cruzamento. Aqui está a fêmea e aqui está o macho. Olha os filhos. Não era isso que ele dava? Meu amigo, minha amiga, o que você tem que lembrar? Que esse macho, independentemente dele ser segregação ou linkage, ele tem que mandar um E e um A. E o único E que ele tem é recessivo, é Ezinho. E o único A que ele tem é recessivo, é Azinho. Então ele vai mandar para todos os filhos o quê? Um Ezinho e um Azinho. Não tem conversa. Ele só forma a gameta Ezinho, Azinho. Agora, este heterozigoto que aqui está, ó, Ezinho, Azinho. Quem mandou foi esse. 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 O que sobrou, quem mandou foi o heterozigoto. Então, o que esse heterozigoto mandou? Olha lá, olha lá. Ezão, Azão. Então, ele forma a gameta Ezão, Azão. O que ele mandou para esse outro filho? Olha lá, Ezinho, Azinho. Então, ele forma a gameta Ezinho, Azinho. O que mais que ele mandou? Olha lá, Ezão, Azinho. Então, ele forma a gameta Ezão, Azinho. E ainda ele mandou Ezinho, Azão. Então, ele forma a gameta Ezinho, Azão. Entretanto, apesar dele formar 4 gametas, eu quero que você perceba que esse e esse estão em alta porcentagem. São os famosos gametas parentais. Enquanto que esses dois últimos estão em baixa porcentagem. São os famosos gametas recombinantes. Como é que eu consigo saber se o indivíduo é cis ou trans? Lembra? Como é que a gente ensina? Pega o gameta parental, pega o outro gameta parental, faz como se fosse uma fração. Isso você põe na linha de cima, esse outro na linha de baixo. Isso aqui é o que está num cromossomo, isso é o que está no outro. Olha como é que eu represento isso aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ezão, Azão, olha lá. É esse gameta parental. Ezinho, Azinho é esse gameta parental. E o outro só tem Ezinho, só tem Azinho, então você representa ele assim. Você está entendendo? Por que eu coloquei na minha resposta que nós temos uma taxa de permutação de 10%? Taxa de permutação é a porcentagem recombinante. Olha o recombinante aqui. 1, 2. 2 num total de quanto? De 20. 2 em 20 é 10%. Eu tenho 10% de taxa de permutação. Ou seja, eu tenho 10% de gameta recombinante. E aí eu mato a questão. Isso é linkage. O cara que não conhece linkage, meu Deus do céu. Se você é uma pessoa que nunca estudou linkage, está vendo eu desenvolver exercício, você está com dificuldade até de entender muitas vezes o que eu estou te falando. Porque você não... Cis é um heterozigoto onde os 2 genes dominantes estão num cromossomo e os 2 recessivos estão num outro cromossomo. Você está entendendo? Isso é um cis. Agora, quando eu tenho num cromossomo dominante recessivo e no outro dominante recessivo, aí ele é trans. Que não é o caso desse. Agora, vamos para o cruzamento 2? Olha lá. Represente e explique o tipo de configuração dos alelos do genótipo da fêmea 2. Fêmea 2. Gente, vamos lá. Ó, esse é o cruzamento. A fêmea também é dupla heterozigota, o macho está aqui. Esses são os filhos, olha lá. 1, 2, 3, 4. 2 em alta porcentagem, olha lá. E 2 em baixa. Percebe? Então é cruzamento teste, 4 filhos, 2 em alta e 2 em baixa, linkage completa. Certo? Desculpa, linkage incompleta. Completa é quando não tem permutação, só apareceriam 2 genótipos, né? Então, cara, você fala, pô, é igual o outro, é igual, só que o outro aparecia 9 nesse, 9 nesse, 1 nesse, 1 nesse. Aqui ele inverteu. Mas a tua linha de raciocínio vai ser a mesma. Olha o que você vai fazer. Esse aqui só tem Ezinho e Azinho, então 100% dos gametas Ezinho e Azinho. Todo filho vai herdar um Ezinho e um Azinho. Um Ezinho e um Azinho. Um Ezinho e um Azinho, um Ezinho e um Azinho. O que sobrou veio de quem? Veio do heterozigoto. O que sobrou? Olha lá, olha lá. Olha o que sobrou. Olha lá, olha lá. Ezão, Azão, então ele forma um gameta Ezão, Azão. Sobrou um Ezinho, Azinho, ele forma um gameta Ezinho, Azinho.
sobrou um Ezão Azinho, então ele forma um gameta Ezão Azinho, e sobrou por último um Ezinho Azão, ele forma um gameta Ezinho Azão. Agora, gente, este e este estão em maior porcentagem, que é este cara aqui e este, então são gametas parentais. Enquanto que esses dois aqui estão em menor porcentagem, são gametas recombinantes. Ele não pediu para fazer uma configuração? Como que é a fêmea? Gente, óleo parental, isso aqui está num cromossomo e isso aqui está num outro cromossomo. Eu tenho que representar assim, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ezão Azinho, que é isso aqui, olha lá, ó, tá junto, ó, ele tá no mesmo cromossomo, ó. E Ezinho Azão tá no outro cromossomo. Ela é trans, é uma heterozigoto trans. Se eu fosse representar aqui, ó, Ezão Azinho, porque tá nesse cromossomo, traço. Ezinho Azão, porque tá no outro cromossomo. Taxa de permutação de 10% igual o outro, 2 no meio de 20, 10% e fechou. Beleza? Essa era a questão de genética da UFO, questão para cara fera em genética. Espero que você tenha ido super bem. Gente, para dar uma força para nós, quem gostou da resolução aí, acompanha a gente nas redes sociais, um likezinho aí, mostra para os amigos que estão prestando vestibular. A intenção aí do Biologia Nota 10 é estar sempre ajudando você vestibulando nessa caminhada que a gente sabe que é difícil. Pode sempre contar com a gente, se tiver alguma dúvida pode mandar, estamos aqui para te ajudar. Combinado? Forte abraço, te espero aí você na próxima resolução e seja sempre aí esse aluno Biologia Nota 10. Fui!